Queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz do Senhor a todos. Mais uma vez estou aqui gravando este vídeo para dar continuidade aos nossos estudos das cartas do Apocalipse. E hoje iremos estudar a última carta, a sétima carta. Então, meus irmãos, já estudamos 6 cartas aqui. Já vimos as cartas escritas à igreja em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes e por último estudamos a carta ali à igreja em Filadélfia. E os meus irmãos se recordam comigo que ali foi uma carta belíssima, a qual Cristo só teve palavra de elogios àquela igreja, que era uma igreja que tinha ali as portas abertas para a pregação do Evangelho, como também era uma igreja fiel ao Senhor, mesmo sendo fraca ali em termos de recursos e em números de membros. E por fim ali vimos Cristo trazendo uma palavra de promessa àqueles vencedores que perseverassem assim, fiéis a Ele. Então Cristo diz que eles pertenceriam a Deus, o Pai, como também à igreja gloriosa do Senhor e como também ao próprio Cristo nos céus de glórias. E assim concluímos semana passada o nosso estudo ali, a carta à igreja em Filadélfia. Hoje iremos estudar a sétima carta, como já disse, que é a carta escrita à igreja em Laodiceia. Então, desde já, eu convido você que está em seu lar a abrir a Bíblia junto comigo no livro do Apocalipse, capítulo 3, e vamos ler a partir do verso 14 ao 22. Então, esta palavra de Deus nos diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, meus irmãos, neste momento ao nosso Deus, por esta palavra. Santo Deus e Pai bondoso, te glorificamos, Senhor, e te exaltamos sempre, ó Deus. E neste momento, Senhor, elevamos a voz a Ti, te pedindo, Senhor, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, que foi lida neste momento, Senhor. Que o Senhor, por meio do Espírito Santo, traga ela aos nossos corações, para a nossa edificação, ó Deus. É assim que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, estamos aqui diante desta última carta do Apocalipse, a carta escrita à igreja em Laodiceia. Mas antes de eu começar a expor estes versos aqui do 14 ao 22, eu queria falar um pouco assim sobre o contexto desta cidade. Sempre eu gosto de falar e sempre eu gosto de comentar o contexto de cada cidade destas cartas do Apocalipse. Aqui sobre a cidade de Laodiceia, vamos ver que ela foi fundada por Antíoco II no 3º século a.C. E este rei Antíoco, ele coloca o nome nesta cidade de Laodiceia em homenagem à sua esposa, a qual se chamava Laódice. Esta cidade também, meus irmãos, no tempo em que João escreveu esta carta, era ali uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Porque ali estava o centro bancário, troca de moedas, como também ali havia várias indústrias, entre as quais eu quero destacar 2. Ali estava a indústria de uma lã negra, a qual servia para a fabricação de tecido, para a fabricação de roupas e também de tapetes luxuosos. Ali também, meus irmãos, estava ali uma escola de medicina, com especialidade em oftalmologia, onde ali se fabricava colírio para os olhos.
onde era vendido para o mundo inteiro. Esta cidade também, meus irmãos, ali como vimos e como sabemos por meio da história, ela se ergueu nos anos 60 sozinha com seus recursos, depois de um grande terremoto que a destruiu. Isto dá para a gente perceber o quanto essa cidade era rica. Ela não precisou de ninguém. Com seus próprios recursos, ela reconstruiu sua cidade. Nem mesmo precisou da ajuda do Império Romano. Em termos religiosos, esta cidade era devota ao imperador César, onde ela construiu ali no meio da sua praça um templo a este imperador. Atualmente, esta cidade não existe mais. Estão apenas ali ruínas da antiga Laodiceia. Os turcos hoje a chamam de Eski-Rizar, que quer dizer castelo antigo. Sobre a igreja em Laodiceia, meus irmãos, temos a informação por meio da carta aos Colossenses, que o apóstolo Paulo escreve, que esta igreja ela foi fundada por Epáfras, o qual também foi pastor daquela igreja. E isto vamos ver ali em Colossenses capítulo 4, do verso 12 ao 13. Bem, meus irmãos, depois dessas informações aqui, agora vamos nos dedicar tão somente à exposição desta carta. E aqui no verso 14, quero que você olhe para a sua Bíblia neste momento. No verso 14 aqui, vamos ver em primeiro lugar a identificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele sempre faz em todas as suas cartas, ele inicia sempre se auto-identificando. E aqui vamos ver Cristo se identificando por meio de 3 características. A primeira, ele diz que é o Amém. Esta palavra, o Amém, traz o significado de assim seja e também é assim. Esta palavra era usada na liturgia judaica e nos cultos de adoração, como afirmação da mensagem que era lida e proferida. Então, quando Cristo se apresenta como um Amém, ele quer dizer a esta igreja que é a afirmação da palavra de Deus. Então, como Deus, o Filho, Jesus Cristo veio revelar a vontade de Deus, o Pai. Sendo assim, esta igreja tinha a garantia de que as palavras de Cristo seriam confiáveis. A segunda característica que Cristo aqui se apresenta é como a testemunha fiel e verdadeira. Jesus aqui se apresenta, meus irmãos, como um homem que veio fazer a vontade do Pai, o qual foi fiel até a morte e morte de cruz, como o apóstolo Paulo nos diz ali em Filipenses capítulo 2, verso 8, o qual também não cometeu pecado, como o apóstolo ali Pedro nos diz lá em 1 de Pedro 2, 22, que ele não cometeu pecado e nem dolo ou engano saiu ali de sua boca. Então, meus irmãos, Cristo ele foi de fato a verdadeira testemunha fiel do nosso Deus. Então, quando ele se apresenta assim a esta igreja, ele quer chamar a atenção desses crentes para ele, para que eles olhassem para aquele que foi santo e puro e fiel, para que tivessem como Cristo o exemplo da fidelidade, o qual foi a testemunha fiel de Deus. A terceira característica aqui, que Cristo se apresenta, é como o princípio da criação de Deus. Jesus aqui, meus irmãos, se apresenta com esta característica como o eterno de Deus, como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, como está lá em Apocalipse 22, 13. Como ele é antes da criação de todas as coisas, e nele tudo subsiste, conforme o apóstolo Paulo nos diz lá em Colossenses, a partir do capítulo 1, verso 15 por diante. Então, quando Cristo se apresenta assim a esta igreja, ele quer dizer que ele é o eterno, como o Pai, e formou tudo que existe, sendo assim, tudo pertence a ele, que aquela igreja estaria nas mãos dele. Então, meus irmãos, logo após esse verso 14 aqui, quando Cristo se identifica com estas 3 características, ele vai expressar, a partir do verso 15 por diante, a esta igreja o seu conhecimento sobre ela. Então, em segundo lugar aqui, já vamos ver do verso 15 ao 17, Cristo trazia uma palavra de reprovação para aquela igreja, uma palavra de repreensão. E aqui, meus irmãos, já no verso 15, olhando para a nossa Bíblia, vamos ver Cristo dizer aqui no início que conhece
as obras desta igreja. Aqui podemos pensar que quando o anjo desta igreja ou o pastor desta igreja pegou esta carta ali, ficou imaginando o que Cristo ia dizer. Possivelmente ele pensou que Cristo ia trazer tão somente palavras de elogio para aquela igreja, que aparentemente ali era uma igreja que vivia bem, era rica, tinha seus recursos, não era perseguida, ali não havia heresia, ali não havia falsos profetas. Então, qual era a palavra que o pastor esperava ali de Cristo para aquela igreja? Era palavras de elogio. No entanto, meus irmãos, vamos perceber que Cristo não tem nenhuma palavra de elogio para esta igreja. Ele vai dizer o seguinte, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. O que Cristo quis dizer com esta palavra aqui? Aqui, meus irmãos, Cristo faz uma analogia em termos geográficos, onde em Colossos, que é uma cidade ali a 18 quilômetros de Laodiceia, existia água fria e boa para se beber. E em Hierápolis existia água quente que servia para tratamento de saúde. Já em Laodiceia, a água era morna, não servia para nada. Então, quando esta igreja recebe esta carta, percebe o quanto estavam sendo desagradáveis a Deus. E aqui temos dois comentários aqui a fazer. Aqui, meus irmãos, o primeiro, quem diz, é George Led, o qual diz o seguinte, que eles não tinham a frieza ao Evangelho, a fé, não eram frios neste sentido. Contudo, não tinha zelo e fervor pela palavra de Deus e ao testemunho da fé. Simon Kistemacher diz o seguinte a gente, outro comentarista da palavra de Deus. Ele diz o seguinte, apesar de possuírem as escrituras nas mãos, eram apáticos, indiferentes e não se importavam com as coisas do Senhor. Então, neste verso 15, Cristo diz a esta igreja que ela é semelhante à sua água, não serve para nada, não tinha utilidade para Deus naquele momento. Aqui, meus irmãos, no verso 16 agora, vamos ver aqui, Cristo dizer que esta igreja era morna. Aqui, ele diz, assim porque és morno e nem és quente, nem frio. Esta palavra morno aqui, no grego, é chiliaros, que significa indiferente, frouxo e sem energia. Esta palavra, meus irmãos, é encontrada também, tão somente aqui neste verso, e em nenhuma parte mais na Bíblia Sagrada. Então, aqui neste verso, aqui neste começo do verso 16, Cristo revela a verdadeira identidade desta igreja, que era morna, sem fervor para os cultos, sem amor às obras do Senhor, sem amor aos próximos, em outras palavras, viviam de aparência. Então só Cristo tinha o verdadeiro diagnóstico para esta igreja. Então, meus irmãos, Cristo aqui, continuando o verso 16, ele diz que está a ponto de vomitar esta igreja de sua boca. Quando os crentes desta igreja escutam de Jesus esta palavra, eles vão perceber o quanto são imprestáveis ao Senhor. Com sua água que bebiam e lhes causavam ânsia de vômito. E Cristo está desta forma diante deles, desta igreja, a ponto de vomitar de sua boca, ou seja, jogar fora da sua presença. Eles, meus irmãos, tinham perdido o sabor de sal da terra, como Cristo ali diz no Sermão do Monte, não é? No capítulo 5 de Mateus, verso 13. Me acompanhe aqui a leitura. Mateus 5,13. Olha o que Cristo diz ali. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou sem gosto, como lhes restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Cristo ali no Sermão do Monte diz que quando a igreja perde a sua utilidade neste mundo, quando perde o seu sabor de tempero neste mundo, o seu testemunho, para nada mais presta, senão para ser jogada fora da presença do Senhor. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui neste verso 15 e 16? E qual a avaliação que Cristo faz diante destes versos 15 e 16, de mim e de você? Que vida estamos vivendo? Estamos sendo diferentes, apáticos diante de Deus?
Ou estamos sendo zelosos, né, diante da sua palavra e fervorosos espirituais diante da leitura da palavra, diante da oração e diante dos cultos? Qual a sua atitude diante de Deus? Você está vivendo semelhantemente à igreja de Laodiceia ou não? Indo para o verso 17, meus irmãos, agora, aqui vamos ver Cristo relatar neste verso como esta igreja se achava e como eles mesmos se identificavam. Verso 17: Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Preste atenção aqui como eles se sentiam, como eles se auto-identificavam. Eram orgulhosos, se diziam ricos, estavam bem com a vida e com Deus. Estava tudo tranquilo entre eles ali. Aos olhos dos crentes em Laodiceia, prosperidade queria dizer que tudo estava bem com Deus. É um sinal da graça de Deus. E mais, viviam tranquilos, não eram perseguidos pelo Império Romano, nem pelos falsos judeus, nem também ali, meus irmãos, pelos falsos apóstolos. Então vivia de uma forma bem acomodada e eram fechados. Não precisava de ninguém. Era aquela igreja ali totalmente fechada entre si, meus irmãos. Mas o problema desta igreja, meus irmãos, estava em sua incapacidade de distinguir entre a prosperidade material e espiritual. Quem nos diz isto é o comentarista George Led. Na verdade, meus irmãos, também, esta igreja trouxe o orgulho da cidade para dentro de si. E isto a sufocou e ela, consequentemente, ficou infrutífera para com Deus. Sem sabor, como vimos ali, e sem ser luz do mundo. E Cristo ali vai confirmar esta verdade ali em Mateus, capítulo 13, verso 22, quando a igreja se torna infrutífera por atrair as coisas do mundo para dentro dela. Me acompanhe esse texto, Mateus 13, 22. Olha o que Cristo nos diz ali, na parábola do semeador. Ele diz o seguinte, que foi semeado entre os espinhos, e o que ouve a palavra, é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa palavra de Mateus 13, 22 se encaixa bem na realidade desta igreja. Então, meus irmãos, o que vale para Cristo não é a avaliação que esta igreja faz de si mesma. Sendo assim, aquele que é o cabeça da igreja, que tudo sabe, que tudo vê, faz a verdadeira avaliação desta igreja em Laodiceia, que era uma igreja verdadeiramente morta espiritualmente, que olhava só para si e era orgulhosa. Na continuação do verso 17, meus irmãos, aqui, vamos ver Cristo relatar a realidade desta igreja, que é totalmente diferente do que eles diziam sobre si. E aqui Cristo vai trazer 5 palavras, 5 adjetivos que mostrarão as qualidades reais desta igreja, meus irmãos. E antes de Cristo relatar estas 5 palavras ou estes 5 adjetivos, aqui ele diz o seguinte, no verso 17, ele diz assim, e nem sabes que tu és. Ele vai dizer que essa igreja nem sabia de fato qual a verdadeira realidade dela. Então, o orgulho desta igreja e o mundo em seu contexto a cegou, ao ponto de não enxergarem os seus problemas, a sua realidade espiritual para Deus. Os seus pecados, eles não vinham mais. Então, logo após de Cristo dizer que eles não sabem quem são, ele vai agora relatar estas 5 palavras que vão mostrar as qualidades reais desta igreja, que são 5 adjetivos. O primeiro, Cristo diz que tu és infeliz. Traz a ideia de uma pessoa desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus. Cristo diz miserável. Dá a ideia de uma pessoa desprezada, ou seja, desprezada por Deus. Cristo diz que eles são pobres, meus irmãos. Dá a ideia de um mendigo impotente que não tem nada. Cristo diz que eles são cegos. Dá a ideia de um homem sem visão, totalmente cego para as coisas espirituais. E por último, Cristo diz que eles são nu,
ou seja, a ideia de um homem sem nada. Então, meus irmãos, com essas 5 palavras, com esses 5 adjetivos, Cristo ali demonstra a essa igreja a sua verdadeira realidade. Meus irmãos, e George Led, mais uma vez esse comentarista, aqui nos diz o seguinte, que esta igreja, diante dessas 5 palavras, é semelhante a um mendigo infeliz, desprezado, sem recurso, além disso, cego e sem roupas. Diante desta avaliação de Cristo, meus irmãos, imagine como esta igreja ficou. Os quais diziam ser ricos e não precisavam de ninguém. Mas Cristo diz que na realidade eram pobres para Ele. Tinham fábricas de colírios para terem uma boa visão, mas para Cristo eram cegos. Fabricavam tecidos belíssimos ali de lã, de cor negra, e se vestiam bem, com belas roupas, isto é, exteriormente, mas interiormente estavam nus para com Deus. Então, meus irmãos, aprendemos aqui, neste verso 17, que em muitos casos nossa avaliação como crente está equivocada. Muitos pensam que prosperidade também, meus irmãos, é sinal de aprovação de Deus. Nem sempre é, meus irmãos, a aprovação de Deus. Outros vivem em crise espirituais. O mundo já os sufocou, a riqueza também, e nem sabem mais se de fato são crentes, meus irmãos. Entretanto, o que devemos levar em conta é a avaliação do Santo Deus sobre nós. Se estamos vivendo uma vida de acordo com a sua vontade, de conformidade com a sua palavra, meus irmãos, ou não. Se estamos vivendo assim, Cristo vai nos avaliar de uma forma positiva. E se estamos vivendo de uma forma aparentemente cristã, morta, com orgulho de si mesmo, que não reconhece a glória de Deus, que não é piedoso, meus irmãos, Cristo, a partir deste momento, está trazendo uma palavra de repreensão para você. Qual será a nossa avaliação como crente? Será que está em conformidade com a avaliação do nosso Cristo? Então, meus irmãos, em primeiro lugar, no verso 14 vimos a identificação de Cristo. Em segundo lugar, a repreensão de Cristo, do verso 15 ao 17. Em terceiro lugar agora, meus irmãos, no verso 18, vamos ver alguns conselhos de Cristo, o conselho de Cristo para esta igreja. No verso 18, meus irmãos, Jesus não elogiou esta igreja, mas ofereceu conselho para guiá-la de volta à comunhão com Ele. Então, Cristo sugere 3 conselhos a esta igreja. Meus irmãos, me acompanhe aqui no verso 18, por favor. O primeiro conselho de Cristo é que compre dele ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Cristo diz, compres de mim. Como estes crentes, meus irmãos, aqui, miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus, iriam comprar alguma coisa de Cristo. Como eles iriam comprar? Aqui, meus irmãos, quando Cristo diz, compre de mim, aqui, vamos perceber já a graça de Cristo sobre estes crentes, os quais de mãos vazias chegariam a Cristo para obterem reconciliação com Ele. Meus irmãos, esta fala de Cristo aqui, compre de mim, nos leva ao livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 1, onde o profeta Isaías diz ali, vinde, comprai e comei sem dinheiro vinho e leite. Esta fala do profeta Isaías significa a graça de Deus sobre todos os que vêm a Ele. Mas Cristo, meus irmãos, tem para esta igreja ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Simon Kistemacher, um comentarista, diz o seguinte, que essa palavra ouro aqui significa a fé, que deveria ser purificada nesta igreja. Então, esta igreja deveria buscar em Cristo a verdadeira fé, no sentido espiritual. Seus corações precisavam estar em Cristo, o qual é a verdadeira riqueza espiritual desta igreja. O segundo conselho, meus irmãos, de Cristo aqui é que compres de mim vestiduras brancas para te vestires. Vestiduras brancas, meus irmãos, aqui significa santidade, pureza e justiça. Eles precisavam ir a Cristo para cobrir sua nudez do pecado. Eles podiam ter as melhores roupas, se vestirem bem exteriormente, mas interiormente eram pecadores miseráveis. Então precisavam ser vestidos da roupa branca, da santidade, da pureza e da justiça de Cristo.
O terceiro e último conselho aqui, meus irmãos, no verso 18 de Cristo é o seguinte: cumpres de mim colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Deveríamos, irmãos, aqui ir a Cristo, aquele que curaria a cegueira espiritual desta igreja, a qual era orgulhosa, viviam aparentemente bem, eram bem de vista, né? Viam bem. Por quê? Lá tinha uma escola de oftalmologia, havia ali um colírio para os seus olhos, mas só viam de forma exterior. Interiormente, meus irmãos, não viam nada. O Deus deste século havia os cegado, conforme o apóstolo Paulo nos diz lá em 2 Coríntios 4:4. Entretanto, meus irmãos, para esta igreja, Jesus fornece um verdadeiro colírio, o qual faria esta igreja ver seus próprios pecados, à luz da palavra de Deus. Então, voltariam a ver no sentido espiritual, sendo assim, caminhariam com Jesus, à luz do mundo, meus irmãos, que abre os olhos aos cegos espirituais. O que aprendemos aqui, meus irmãos, com este verso 18? Vamos ver um Deus gracioso, que aviva a fé, que santifica e nos faz ver novamente de uma forma espiritual. Mesmo essa igreja, estando a ponto de Cristo a vomitar, é a igreja de Deus. E Cristo a aconselha para que ela olhe para Ele, que vire seus olhos para Cristo, que tire seus olhos de si mesmo, do orgulho e do mundo ali ao derredor. Então, meus irmãos, Cristo aqui oferece graça a esta igreja, que não tem como comprar nada a Ele, que não tem por meio das suas obras, meu irmão, como se justificar. Então essa graça é oferecida tão somente, meus irmãos, por Cristo, aquele gracioso. Então, meus irmãos, no verso 18 vimos aqui esses três conselhos de Cristo. E em quarto lugar, vamos ver agora alguns avisos de Cristo para esta igreja, que está aqui no verso 19 ao verso 20. O primeiro aviso de Cristo aqui no verso 19 é o seguinte: Cristo disse a esta igreja que eles precisam ser zelosos e deveriam buscar o arrependimento. Olha o conceito que Cristo traz para essa igreja. Mais uma vez, a graça do Senhor. Mesmo diante de uma igreja morna, orgulhosa, meus irmãos, e sem amor a Cristo, Cristo a ama. Ela é a sua igreja, meus irmãos, seu povo. Então Ele repreende e disciplina esta igreja, tudo com o propósito de trazer ela de volta à comunhão com Ele. Então, meus irmãos, esta igreja precisava ter zelo por Deus, ou seja, não ser morna, indiferente, mas quente, ativa para Deus, para suas obras, em seus cultos, em meio à sociedade. Ela precisava voltar a ser sal da terra e luz do mundo. Além disso, meus irmãos, precisavam também se arrepender de seus pecados, seu orgulho, a negligência espiritual. Precisavam, meus irmãos, ver sua realidade e buscar a Deus de todo o seu coração. Como bem o profeta Jeremias disse ali, aquela nação de Israel, lá em Jeremias 29, verso 13: buscar-me-ei e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Então, meus irmãos, aqui, neste verso 19, aprendemos que há esperança para você que está vivendo aí uma vida morna espiritualmente. Basta você, meus irmãos, ir a Cristo, se arrepender e voltar a ser zeloso para Deus, para a sua palavra, para a oração, para os cultos, sentir amor a Deus. Ore, meus irmãos, ao Senhor, urgentemente se arrependa a Deus, para que Ele te restaure a verdadeira comunhão com Ele. Indo para o verso 20, meus irmãos, agora aqui, segundo o conselho de Cristo, ele diz o seguinte: Ele avisa esta igreja que está à porta dela e bate. Meus irmãos, eis que estou à porta e bato. Temos aqui a ação de Cristo sobre esta igreja. É Ele que busca a sua igreja. É Ele que vai atrás da ovelha rebelde e perdida. É Ele que está à porta da igreja batendo. E quem ouve a minha voz e abre a porta, todos não ouvem, meus irmãos, a voz de Cristo. Só os eleitos de fato ouvirão a voz de Cristo nesta igreja de Laodiceia. Nisto abririam a porta, ou seja, meus irmãos, se converteriam, mudariam seu coração para Cristo.
Deveremos levar em conta que aqui estava a igreja do Senhor. Quando ele diz que está batendo na porta dessa igreja, e se ela abrisse ali, é no sentido de arrependimento, é no sentido, meus irmãos, de conversão, de mudança de vida, porque esta igreja aqui, os eleitos, já estavam salvos, precisavam tão somente despertar a sua fé, no sentido espiritual, meus irmãos. Então, meus irmãos, aos que se arrependessem e ouvissem a voz de Cristo e abrissem seus corações, Cristo teria comunhão com eles novamente, o qual antes não estava em comunhão com esta igreja. Meus irmãos, antes Cristo estava a ponto de vomitar esta igreja, mas por meio da sua graça, Ele traz essa palavra que bate na porta, e se essa igreja abrisse seu coração, se arrependesse, Ele voltaria a ter comunhão. A palavra ali, ceiar, meus irmãos, ali significa comunhão com Ele. Imagine, meus irmãos, ter comunhão, sentar na mesa do Rei, com Cristo, meus irmãos. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, aqui aprendemos que Cristo está à porta de crentes mortos espirituais, mornos. E este que eu vi, meus irmãos, a voz de Cristo abrir seu coração, vai voltar à comunhão com Ele. Então, meus irmãos, diante destes 4 pontos que aprendemos aqui, em primeiro lugar, a identificação de Cristo, do verso 14, em segundo lugar, a repreensão de Cristo, do verso 15 ao 17, em terceiro lugar, vimos os conselhos de Cristo, no verso 18, em quarto lugar, vimos o aviso de Cristo, do verso 19 ao 20. E agora, vamos para o nosso último ponto, e aqui concluímos, que é do verso 21 ao 22, onde Cristo diz o seguinte: que ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ao vencedor, meus irmãos, ou seja, aqueles que se arrependessem, deixassem seus orgulhos, aqueles que continuassem a ser, voltassem a ser zelosos para com Deus e abrir o seu coração para Deus, seria lhe dado um assento com Cristo no trono. O que isto quer dizer? Aqui, meus irmãos, é no sentido simbólico que Cristo diz isto. Assentar-se no trono significa, meus irmãos, viver com Cristo no céu de glória, de eternidade a eternidade. E esta promessa é para aqueles que vencem, como Cristo venceu como homem, as suas tentações, as suas provações. Essa igreja, se vivessem assim, nesse mundo, vencendo suas provações, suas tentações, iriam viver de eternidade a eternidade com Cristo. Esta igreja, e essa palavra de Cristo, meus irmãos, não é tão somente para a Laodiceia, mas para todas as igrejas, como tem aqui, que tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aqui no verso 22 nos diz isto, meus irmãos. Então, meus irmãos, o que aprendemos aqui, neste verso 20 e 22, aprendemos que aqueles que vêm a Cristo, que se arrependem, que vencem, que perseveram na fé, meus irmãos, que são fiéis ao Senhor, meus irmãos, receberão essa promessa de reinar com Cristo pelos séculos dos séculos, conforme está aqui em Apocalipse 22, meus irmãos, verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos com Deus. Meus irmãos, que palavra maravilhosa! Espero, meus irmãos, que esses estudos destas 7 cartas tenham abençoado suas vidas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus a todos. Foi um prazer, meus irmãos, estar aqui trazendo essa palavra para vocês.